Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Valdier aqui. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo disponibilizado em 2022. Não sei em que momento você vai estar assistindo, se vai ser em 2022, 23, 24 e assim por diante. Mas esse conteúdo ele fez parte da primeira live do Histologia Descomplicada, que aconteceu recentemente, e que eu achei por bem fazer um recorte daquela aula, regravar, que é o que eu vou apresentar para vocês, eu estou gravando novamente, esse conteúdo que acredito eu que ele vai ser de grande valia para você citologista, você não citologista da área da saúde, ou talvez até você um paciente, que alguma informação que estará contida aqui irá fazer entender melhor o que estará contido lá no seu laudo da colposcopia. Tá bom? Para nós citologistas, quando a colposcopia ela é realizada previamente, então já chega no laboratório as informações da colposcopia para a gente fazer a leitura da citologia, alguns termos são bastante utilizados e que muitas vezes eu já percebi que nós profissionais não compreendemos o que ele quer dizer, o que ele representa. Será que eu vou ter que me preocupar? Será que eu não tenho que me preocupar com aquilo ali? Então eu resolvi elaborar este conteúdo que está intitulado de Termos Colposcópicos, Fundamentação. Não será um conteúdo muito rápido, aquilo que o YouTube vocês acabam esperando, um conteúdo mais rápido. Não, ele vai ser um pouco maior, mas eu acredito que vai sim trazer um conhecimento para vocês. E uma vez que se torne conhecimento, vocês vão carregar para toda a vida ou volta aqui e assiste novamente, tá bom? O YouTube tem a ferramenta de você acelerar o vídeo, caso minha voz seja um pouco lenta. E você também pode melhorar a qualidade do seu vídeo. Então faz isso, bota na melhor qualidade para você ver as imagens no máximo que ela pode apresentar, né, de qualidade. Enfim. Também peço a gentileza, curte o vídeo, deixa algum comentário, interage, né, ajuda bastante com esse trabalho, né? Porque eu acredito que vocês vão ver no decorrer dos slides que foi feito com muito carinho, muita atenção e muito zelo para que você possa aprender. Compartilha nos seus grupos, também vai ajudar bastante. Mas bora lá, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, tá? Colo uterino e o relógio. Valdier, que nome é esse? Por que correlacionar com esse relógio? Bem, super comum a identificação de algum achado lá que se observou durante a coleta do Papa Nicolau ou durante a colposcopia, se remeter ao horário do relógio, né? As numerações como está representado no relógio. Como assim? Então vamos supor que você recebeu lá uma requisição e tinha escrito que a paciente ela tinha um epitélio acetobranco, já a gente fala sobre isso, às 12 horas. Então, qual a expectativa às 12 horas? Que ele esteja nessa região aqui, ó. Deixa eu marcar para você. Então, ele vai estar algo aqui às 12 horas. Ah, não, Valdieri, está entre 1 e 3 horas. Então, qual a expectativa? É que um achado esteja entre 1 e 3 horas. Então, tem alguma coisa aqui que foi visualizado. Então, com isso, já vai dar um norte para saber mais ou menos onde se encontra essas alterações. Tá? Pode ser útil ou não essa questão do horário. Para a gente, na verdade, é mais o tipo do achado do que propriamente essa localização aqui baseado no relógio. Mas sim, pode ser útil, tá bom? Quadrantes. Então, o colo também ele pode ser subdividido em quadrantes. Então, você vai ter o quadrante 1 aqui, ó, o 2, o 3 e o 4. Ou o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E também essa informação, por exemplo, de um epitélio acetobranco, ele pode estar localizado aí na verdade, apresentado se referindo ao quadrante, tá bom? Então, se falar em quadrante, você também já sabe quais os quadrantes são esses
baseado no colo uterino. E ainda há uma subdivisão, e essa subdivisão eu retirei aqui, ó, do Manual de Laudos Histopatológicos. Eu sempre tento aqui colocar as referências, caso você queira aprofundar, tá bom? Então tem essa aqui, ó, essa subdivisão, que também para a gente não vai fazer muita diferença. Isso aqui vai ser mais utilizado após a conização, na histologia, vai trazer alguma informação a mais, e na verdade uma identificação para saber a área que está sendo, que vai levar à elaboração daquela lâmina que será analisada, tá? Mas para a gente na histologia não tem grande significado, mas enfim, você sabe que existem os quadrantes. Os lábios do colo uterino. Que lábios são esses? Então, olha, o colo uterino, e aqui o que estamos representando. Nessa parte superior, aqui inferior, ou melhor, toda essa parte rosinha, nós estamos diante da ectocervice. A ectocervice é aquela parte externa do colo uterino, onde tem o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Nesse epitélio estarão as células basais, parabasais, intermediárias e superficiais, dependendo do hormônio preponderante naquele momento, ou mesmo a depressão deste, né, que você vai ter a variação da espessura do epitélio. Então, nessa parte central, aqui, ó, está se mostrando que o orifício externo do canal endocervical. Então, quando adentramos com a escovinha para buscar as células endocervicais dentro do canal endocervical, nós partimos desse orifício externo e adentramos ao canal vaginal, tá bom? Então, se baseando aqui pelo orifício externo, há o lábio anterior, que é esse aqui na parte acima, e o lábio posterior, que é esse aqui na parte de baixo. Então, você pode ter alguma referência lá na requisição médica, dizendo assim, olha, esse paciente ele tem um epitélio acetobranco no lábio anterior, ou ele pode dizer que tem no lábio posterior. Então, ele vai aí tentando representar e criar na nossa mente, desenhar na nossa mente o que ele está visualizando naquele espaço. E existe também, ele poderia colocar aqui, periorificial. Então, no entorno do orifício, você teria esse achado desse epitélio acetobranco. Então, seria periorificial, tá bom? Então, lábio anterior, lábio posterior, pelo menos na minha rotina aparece muito, né? Aí ele não vai escrever lábio anterior, ele bota LA, e quando vai lábio posterior, coloca LP, né? Então, pode estar escrito assim, epitélio acetobranco em LA, tá? Então, você agora já sabe o que significa esses dois termos. Vamos dar continuidade. O canal endocervical, ele também pode, na verdade, o orifício externo, ele também pode vir simbolizado lá na requisição, colocando a forma dele. Como assim, Valdieri? Quando o orifício ele é circular, ele recebe o nome de orifício circular. E é comum encontrado em mulheres nulíparas, né, que não tiveram gravidez, que não engravidaram, tá? Ou que não tiveram parto por via vaginal. No caso, engravidaram e tiveram parto por via cesariana, tá bom? Então você vê, ó, o orifício mais redondinho. E também existe o orifício em fenda transversa, que aquela imagem que a gente viu há pouco, ó, fica uma fenda nesse orifício externo. Algumas literaturas também vão chamar de ósteo externo do canal endocervical. Então, vai dar no mesmo, que começa com O, então orifício ósteo vai dar a mesma coisa. Também, gente, é comum a gente encontrar dessa forma assim, ó, OEC, tá? Então, orifício externo circular. E aqui, pelo menos na minha rotina, aparece como OET, então, orifício externo transverso. Então, já desenha na minha mente o tipo de orifício que se apresenta ali.
Rodieri, para a citologia, vai trazer alguma diferença se é um ou se é outro? Não, não traz não. Né? Não vai ter uma diferença, a célula não vai se modificar, a gente não vai ver ela de uma forma ou de outra, devido ao formato deste orifício externo. Mas é bom entender o que está escrito para a gente não se embananar, não é verdade? Então vamos dar continuidade. Aqui tem um orifício externo e um exemplo. Ó. Então agora eu tenho um epitélio acetobranco, vocês devem estar visualizando aí, ó, uma tonalidade esbranquiçada aqui, ó. Opa, aqui, ó. Então, existe um epitélio acetobranco em LA, que ele é mais extenso, mas também existe um epitélio acetobranco em LP, um pouquinho menor. Então, a gente conseguimos nos comunicar a partir desses termos, tá? Aqui, vocês estão visualizando essa coisa preta aqui, esse fio, e é um fio mesmo. É o fio do dispositivo intrauterino, o DIU, tá bom? Que também guarda consigo algumas particularidades na citologia oncótica, pois uma vez que vem escrito isso, né? Vem também, viu? Tá? Tem lá na requisição médica, visualização do fio de DIU presente, tá? Ele também vem essa anotação para a gente saber o que é que tem ali, tá? Então aqui nós temos a representação de um colo, em que é um fino mosaico, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, um fino mosaico no lábio anterior, tá bom? Após a aplicação do ácido acético, que eu falo já para vocês sobre o ácido acético e a importância dele, tá? Aí vocês vão entender o que é epitélio acetobranco, tá joia? Dando continuidade, epitélio acetobranco. Bem, esse tema aqui é super importante. Quando vem a representação, quando vem escrito isso na requisição médica, a gente já liga o alerta. Opa, epitélio acetobranco pode ter alguma coisa aí. É obrigatório ter alguma normalidade? Não. Mas liga o alerta para que possa ser que tenha algo a mais. E a gente vai em busca de entender o que é esse epitélio acetobranco. Então, olha só, é um teste com ácido acético, tá? É a primeira parte da colposcopia. Constitui na aplicação do mesmo, que é o ácido acético, em concentração de 3 a 5% na sepse. Vai depender, tá? Às vezes 5%, tem pacientes que sentem um ardor importante, então nem sempre esse 5% é utilizado. A aplicação não afeta o epitélio escamoso normal. Olha só, não afeta o epitélio escamoso normal, que continua com aspecto liso e coloração rosada, como a gente viu, fica rosadinho, né? E já o epitélio glandular faz aparecer suas vilosidades, com aparência em cacho, lembra de um cacho de uva, e com discreto esbranquiçado. E a área da JEC, que é a junção escamo-colunar, também apresenta um transitório contorno esbranquiçado. Poxa, Vadieri, vamos aprofundar isso aí, porque eu acho que eu não entendi bem. Passo 1. Antes da aplicação do ácido acético, é bem importante que haja limpeza do colo uterino. Vê aqui, ó, o colo uterino com bastante secreção, com bastante muco, tá? E aqui, depois que foi limpo com soro fisiológico. Vê a diferença? É o mesmo colo. Agora vocês avaliam, gente, se é realizada uma coleta de Papa Nicolau, se coloca a escovinha, ou melhor, você vai colocar a espátula de aire nessa parte mais externa, na ectocéfise, vai coletar o quê? Vai coletar muco, né? Vai coletar essa leucorreia. Então, não é nada bom. A citologia ela não foi feita para a gente analisar uma leucorreia, uma secreção. Não. A citologia foi feita para a gente analisar as células que estão sob, né? Que estão abaixo dessa leucorreia que vocês estão apresentando aí. Então, por isso a importância da limpeza do colo. Aqui sim, ó, você vai coletar bem o material. Então, passo 1, que eu reitero para vocês, especialmente os coletadores que estiverem assistindo esse vídeo, limpa.
Faz uma limpeza aí, que nós ficaremos muito felizes com a qualidade da lâmina que vai chegar para a gente, tá bom? Valdieri, de onde provém a cor rosa que o epitélio escamoso possui? É simples. A luz que é irradiada, né, por assim dizer, a fonte luminosa que é utilizada para a coleta do Papa Nicolau, que é utilizada na colposcopia, ela vem, passa por todas as camadas do epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado da ectocervice, chega aqui no estroma. Valdieri, o que é que encontramos no estroma? No estroma tem vasos sanguíneos, tem capilares sanguíneos que transportam sangue. E o sangue é que cor? Vermelho. Então, a luz chega nessa região, uma região muito rica em capilar sanguíneo, e ela retorna aos nossos olhos. Quando ela retorna aos nossos olhos, esse vermelho ele vem sendo diluído entre as células basais, parabasais, intermediárias e superficiais, e a gente consegue perceber essa tonalidade rosa que eu coloquei aqui do lado, tá bom? Olha que bonitinho. Valdieri, e essa partezinha branquinha aqui dessa imagem, isso aqui é o quê? Gente, isso daqui não é alteração, tá? Essa partezinha branquinha que tem aqui, na verdade é o reflexo da luz, da fonte luminosa que está sendo utilizada na coleta desse exame, tá bom? Então, temos isso como base. Bora avançar. Aqui, o epitélio glandular, lembra que há pouco eu falei o seguinte, o epitélio glandular, ele evidencia as vilosidades, como se fossem cachinhos de uva. Então, olha só, vocês podem perceber aqui, ó, deixa eu pegar uma cor mais, acho que o amarelo fica melhor. Então, ó, olha o orifício externo, tá? E existe uma tonalidade mais avermelhada aqui por fora, ó. Acho que vocês conseguem perceber. Eu vou retirar essa linha amarela para vocês perceberem, ó. Retirei. Então, de onde provém essa tonalidade mais avermelhada? O que é isso que está sendo representado aqui? Uma coisa eu já sei. Está muito próximo do orifício externo. E o que pode ser? Quando faz a aplicação do ácido acético, o que é que a gente percebeu? Formou-se tipo uns cachos de uva. Então, as vilosidades elas ficaram bastante evidentes. Então, o que é que está representado aqui? Então, temos um colo, em que é nessa região periorificial, ou melhor, na LP, eu tenho uma maior quantidade de epitélio glandular endocervical. Na LA, também tem um pouquinho, né? Quase periorificial em todo o orifício externo aqui do colo. Tá joia? Então, fica mais evidente. No decorrer do nosso conteúdo que eu estou apresentando, vocês vão ver esses cachinhos de uva numa maior ampliação, tá? Mas aqui dá para ver bem, ó, que você vê tipo uns cachinhos representados. Ó, que legal. Então, com a aplicação do ácido acético, eu descobri que essa vermelhidão, na verdade, que é o epitélio glandular endocervical, que ele, ó, saiu um pouquinho, talvez, durante a utilização do espéculo, como fez a abertura do canal vaginal, esse epitélio glandular pode ter saído um pouquinho, tá? Isso aqui não necessariamente já simboliza uma ectopia, tá joia? Aqui temos aqui é diferente, que de fato é uma ectopia e uma ectopia bastante representativa, né? Temos aqui, ó, toda essa região. Houve uma eversão do epitélio endocervical sobre o epitélio escamoso. E olha só como agora fica evidente os cachinhos de uva que eu falei para vocês. Tá? Ficou bem fácil de visualizar. E isso foi evidenciado com a ajuda do ácido acético, né? Então, olha como essa substância ajuda aqui a revelar alguns mistérios que poderiam estar aí relacionados. Também, durante aquele textinho, falava que na JEC ele pode ficar com tonalidade um pouquinho mais esbranquiçada. Ó. E, de fato,
vou marcar a JEC para vocês. Ó, eu vou passar o lápis em cima da JEC, que é a junção escamo-colunar. Ó. A JEC é uma linha, percebe? Ó, aqui, mais ou menos aqui, aqui, aqui. Vou retirar para vocês observarem. É como uma linha, a JEC, e fica com essa tonalidade um pouquinho esbranquiçada. De fato, em alguns pontos dessa imagem até já começou o processo metaplásico, o processo de transformação celular. Mas eu não vou falar agora, porque eu vou deixar um pouquinho adiante que a gente vai falar sobre um tema. Mas, de fato, sim, temos uma ectopia exuberante, uma ectopia que não gera dúvidas, né? E, retomando, ectopia quando o epitélio endocervical ele exterioriza e ocupa o local onde havia o epitélio ectocervical, o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Tá bom? Mas vamos embora, vamos avançar aqui. Enfim, qual a função agora do ácido acético quando se remete à alteração? Aqui a gente viu o epitélio escamoso, ele não se altera, não vai mudar de cor, não acontece nada. O epitélio endocervical, ele evidencia a exuberância das suas vilosidades. A JEC fica com a tonalidade branquinha. Mas, Valdir, e aí? Quando tiver uma paciente com colo alterado, como iremos observar essa alteração? Então é o seguinte, ó, o ácido acético ele desidrata as células e coagula de forma reversível as proteínas nucleares. Portanto, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Portanto, as áreas de maior atividade nuclear e conteúdo do DNA apresentam alterações de coloração mais evidente. Então, maior atividade nuclear e conteúdo de DNA. Os efeitos mais pronunciados são observados nas lesões de alto grau, ó, no caso, o HSIL, e neoplasia invasiva. Não só o HSIL, né? O adenocarcinoma in situ também é uma lesão de alto grau, só que do epitélio endocervical. A duração do esbranquiçado e sua intensidade variam de acordo com o grau de atipia. Ou seja, a sua tonalidade aumenta com a gravidade das anormalidades epiteliais. Se vocês puxarem na memória, quando a gente pensa lá nas lesões, for falar do escamoso, tá? Na lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, se for para histologia, você vai ter um NIC1, que é a neoplasia cervical intraepitelial, em que as células da base, tá? As células basais alteradas, elas se proliferam além de uma camada. Mas ela fica ali, ó, no terço inferior. Ela ainda consegue amadurecer. Essas células amadurecem. O NIC2, ela vai até o segundo terço do epitélio e posteriormente ela consegue amadurecer um pouquinho. E o NIC3, não. Todo o epitélio ele é recoberto por essas células primitivas, essas células basais anômalas. Né? Então, você vai ter um epitélio todo recoberto por essas células anômalas. Então, pensa bem. Fazendo essa correlação, ele diz assim, ó, a sua tonalidade aumenta com a gravidade das anormalidades epiteliais. Bem, se está ficando mais grave, eu tenho o epitélio, a espessura dele, ainda mais comprometida por células imaturas. E células imaturas com grande atividade nuclear e conteúdo de DNA. Então, ela vai corar mais. Ela vai ficar mais esbranquiçada, na verdade. Né? Ela não cora. Ela fica mais esbranquiçada. Tá bom? Já na lesão de baixo grau, que aí você tem o NIC1, vai ser aquela camada lá pertinho ali da membrana basal. Tem aqui uma camadinha de células alteradas, anômalas imaturas, né? Que o ácido para chegar até lá vai demorar um tempo. Então, no baixo grau, vai demorar mais tempo para criar uma tonalidade esbranquiçada, que tem que ter o cuidado do colposcopista, tem que esperar esse tempo, porque vai demorar um pouquinho, demora uns segundos, eu vi a literatura falando até 30 segundos, mais, menos, enfim. E o HSIL não, o HSIL é quase que automático, né? E o carcinoma não será diferente disso. Tá bom?
A coloração, agora tem um detalhe, ó. A coloração acetobranca não é específica de NIC, neoplasia intraepitelial cervical, e pode ocorrer também, até certo ponto, nas áreas de metaplasia escamosa imatura, zona de transformação congênita, inflamação, epitélio cicatricial e regenerativo. Então, o epitélio acetobranco por si só, ele não é uma alteração se não vier acompanhado de outras análises dentro daquele contexto. A densidade daquele esbranquiçado, a forma que ele se apresenta, os vasos que estão ali envolvidos, e você vai ter achados maiores, achados menores, que iremos observar ainda durante esse nosso conteúdo que será apresentado. Mas, a priori, eu quero que você guarde com vocês. Então, o ácido acético desidrata as células e coagula de forma reversiva as proteínas nucleares, tá? E olha só aquele desenhozinho que eu trago novamente para que a gente possa observar. Então, a luz, ela é utilizada, né? Como eu falei da fonte luminosa, a luz tenta passar, ó, tenta passar aqui, mas o que é que ela encontra? Ela encontra resistência. Ela encontra a resistência dessas proteínas que foram coaguladas. A luz não consegue passar. Se a luz não consegue passar, ela não vai conseguir chegar até o estroma para obter aquela tonalidade rosa que a gente está acostumado do epitélio escamoso normal. Então, tão logo ela chega aqui, ela volta. Quando ela retorna, ele gera essa tonalidade esbranquiçada que vocês estão acompanhando aqui nesse colo. Então, nesse colo, tem-se uma região entre 10 e 2 horas, por aí, tem-se um epitélio acetobranco. E, nesse caso, um epitélio acetobranco denso, né? É o branco muito intenso que ele está se apresentando. Então, essas células alteradas estão promovendo isso. Então, quando aparece na requisição médica que tem um epitélio acetobranco denso, eu já ligo o alerta, eu já vou para essa lâmina, olho ela de ponta a ponta, sem agonia, sem pressa, porque pode ter alguma coisa ali, tá bom? Mas, reitero, não é obrigatório que todo epitélio acetobranco tenha normalidade. Você viu que metaplasia escamosa imatura, inflamação e outras situações pode apresentar epitélio acetobranco também. Então, você vai ter que tentar entender o contexto do que está ali e, lógico, você vai relatar o que você viu na citologia. Pode ter escrito lá epitélio acetobranco tenso, vasos atípicos, enfim. Na citologia, você viu o quê? Você viu isso? Relate aquilo. Você não vai tentar estruturar o seu laudo, os seus achados, para corroborar com a colposcopia. Você tem que fazer o da citologia, porque se tiver uma revisão da citologia, uma auditoria e pedir lá a lâmina de citologia, não sei se esse é o termo correto, auditoria, mas enfim, eu acho que tem outro e agora não me veio à mente. Então, ele vai olhar o quê? Vai olhar a lâmina. Então, seja coerente com o que você está vendo na lâmina, tá bom? Aqui temos esse colo, ó, em que num primeiro momento você observa, né? Ó, deixa eu substituir pelo preto, que eu acho que é melhor de visualizar. Então, tem-se uma grande área de ectopia aqui, um vermelho, ó. Adélio, por que ectopia você pensou nisso, em ectopia? Porque o epitélio escamoso estratificado epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado da ectocervice, ele é rosa e lisinho. Quando você vê ele rugoso dessa forma em vermelho, tem-se uma região de ectopia, né? Tem uma zona de transformação, enfim, todo o processo em que é desenvolvido a partir dessa eversão do epitélio. Se você quer saber mais sobre essa parte de metaplasia, tem aí no YouTube, na parte de fundamentação. Então, tem 2 aulinhas de metaplasia que você pode acompanhar. Ficou bem legal, tá? Então, houve adição do ácido acético. Aqui ele cita, ó, o ácido acético a 5%. E você pode observar que ficou um epitélio acetobranco nessa região de ectopia, né? E uma região de epitélio metaplásico, provável metaplasia imatura, tá bom?
Então, percebam essa tonalidade esbranquiçada. E se colher aqui, você vai encontrar muitas células metaplásicas na lâmina de Papa Nicolau, né? Uma coisa ligada à outra. Nessa outra região aqui, olha só, temos um epitélio acetobranco, uma região acetobranca periorificial, né? Ocupa toda essa região no entorno, que é um branco intenso, né? Um branco denso, que você pode perceber aqui, ó, quase você não vê a tonalidade rosa desse colo. Então, esse aqui foi um caso, foi biopsiado, e na biópsia, ó, apresentou NIC3, né? Que equivale ao HCIL. Perceba também que isso aqui foi uma região em que houve uma ectopia prévia. Rodério, como é que você consegue perceber isso? A partir desses orifícios glandulares, ó, tá? Orifícios glandulares que aqui se encontram. Então, aqui era uma área em que houve a eversão, a ectopia, o epitélio glandular endocervical ele se exteriorizou. Mas o epitélio endocervical, por si só, ele é um epitélio muito tênue, ele é um epitélio não protetivo para aquela região. Então, o organismo ele sinaliza para que esse epitélio endocervical ele seja substituído por outro epitélio pluriestratificado ou com várias camadas, que aí no caso vai se desenvolver o processo metaplásico. A metaplasia escamosa, ou melhor, etapa 1, hiperplasia de célula de reserva, as células de reserva que estão lá no epitélio endocervical. Vai ter uma hiperplasia quer dizer aumento do número de células. Essas células serão modificadas para metaplasia escamosa imatura e metaplasia escamosa madura. Tá? E assim você teria uma reconstituição daquele epitélio para ele ter várias camadas. É o que se chama de reepitelização. Tá? Então, aqui nós teríamos um colo alterado e que provém essa alteração de uma metaplasia escamosa atípica, né? É uma célula a JEC, né? Na junção escamo-colunar, existem algumas células que elas têm tipo um alvo marcado no peito, né? Um peito entre aspas, dizendo assim, HPV, vem para cá, nós temos afinidade, quero ficar juntinho de você. E aí o HPV, ele adentra essas células e acaba desenvolvendo uma série de alterações, de lesões e anormalidades que podem desencadear o que desencadeou aí nessa imagem, um HCIL bem extenso, né? Você pode evidenciar aqui dessa forma. Podemos evidenciar também nessa imagem, além desses orifícios glandulares, eu consigo observar aqui, ó, o orifício externo, que está aqui nessa região. Eu percebo a tonalidade mais avermelhada aqui nessa região, ó, onde estaria a nova JEC, né? A nova JEC está nessa posição aqui. Então, essa parte mais vermelhinha aqui, provavelmente é a endocéfice, as células glandulares endocervicais, tá bom? Algumas vezes, esse epitélio acetobranco, ele adentra o canal endocervical. Então, esse HCIL que você está observando aqui, ele pode representar um HCIL que envolve as glândulas endocervicais, né? Ele adentra, ele preenche os espaços glandulares. Quando essas células transformadas do HCIL, nesse caso, né, que eu estou falando, ela se desenvolve, tá bom? Nesse outro caso aqui, tem-se um epitélio acetobranco denso no lábio posterior, Deixa eu ler novamente, deixa eu pegar aqui o lápis, que eu vou fazendo e vou desenhando o que ele está escrevendo. Então, tem um denso epitélio acetobranco no lábio posterior, tá? Então, ó, tem um denso epitélio acetobranco no lábio posterior. Tá aqui. E também no lábio anterior, entre 12 e 3 horas e entre 9 e 10 horas. Então, entre 12 e 3 horas, eu acredito que eu tenho uma tonalidade bem intensa, aqui assim, né? E também entre 9 e 10 horas. Seria mais ou menos, seria essa região? Assim, enfim.
Nesta região tem-se um epitélio acetobranco muito importante aqui nesse contexto. O orifício externo em fenda, né, transversal, que vocês já dominam, tá bom? Essa bolinha aqui é do muco, tá? Esse muco proveniente do canal endocervical. Na histologia apresentou-se também, ó, um HCl NIC3. Então, todo o epitélio estaria aí comprometido, tá bom? Vamos avançar. Localização da JEC. JEC é a junção escamo-colunar. A junção escamo-colunar, que representa a junção entre o epitélio endocervical com o epitélio escamoso estratificado não pavimentoso, ou melhor, epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado da ectocervice, né? Você vai ter a junção dos dois e a JEC. Então, a representação, as informações para a gente, pode também variar. Chega na requisição médica escrito dessa forma, ó, JEC está em 0. Quando o JEC está em 0, é uma JEC em que ele está exatamente no orifício externo anatômico do canal cervical. A JEC menos 1, ela está um pouco abaixo da JEC 0. Então, eu fiz esse esqueminha aqui como se fosse um alvo. Então, a JEC em 0 estaria bem no orifício. A JEC menos 1 está um pouquinho mais abaixo, tá? Então, menos 1 seria esse, tá? A JEC em 0 seria, por exemplo, aqui, bem no... Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Vamos supor que a JEC 0 estaria bem aqui, tá? Então, a menos 1, vocês estão vendo aí na setinha. Menos 2, quando fala em menos 2, vai ser a JEC entre menos 1 e a quarta parte da distância entre o orifício externo e o fundo do saco vaginal. Para a gente, o que é que a gente imagina? Vai estar aqui nessa posição. Opa, cadê a setinha? Aqui, ó. Não foi de novo. Agora vai. E a setinha está em menos 2, que seria aqui, ó, menos 2. Então, teria menos 3, teria menos 4. Isso se baseando no colo, tá bom? E o fundo do saco vaginal, né? A menos 4 estaria ali em contato com o fundo do saco vaginal. Tá joia? Então, pode vir a representação da JEC dizendo isso para a gente. Olha, a JEC está em 0, não, a JEC está em menos 1, não, a JEC está em menos 2. E ainda mais, que eu acabei não colocando. Poderia vir assim, ó. Você pode encontrar JEC, tá? Aí ela vem menos 1 barra menos 2. Ou seja, o que isso quer dizer? Deixa eu botar uma setinha aqui assim, ó. Quer dizer que em LA está menos 1 e em LP está menos 2. Tá? Você pode encontrar dessa forma também. Então, fica ciente que quando o sinal for negativo, se remete à JEC quando ela está fora do canal endocervical. Valdieri, e se o sinal for positivo? Se for positivo, você tem a JEC dentro do canal. Tá? Então, JEC em 0, mais uma vez, ela estaria aqui, né? Mais ou menos aqui, ó, a JEC em 0. Aí, vai ter a JEC mais 1. Vai ter a JEC mais 1, JEC mais 2, JEC mais 3, JEC mais 4. Então, cada vez mais interiorizando essa junção escamo-colunar. Que é o que acontece com a atrofia. Na atrofia, com a depressão hormonal, existe a entropia, que é quando a JEC adentra o canal endocervical. Então, ela vai passar a ser mais 3, mais 2, mais 4, vai depender. E isso vai dificultando a coleta dessas células glandulares para a gente visualizar na lâmina, nas pacientes de atrofia. Então, dificultar não significa que a gente não vai encontrar. Apenas dificulta. Então, sabendo disso, na hora da coleta, tem que ter essa noção para realizar uma boa coleta e
e buscar essas células endocervicais, essa coleta da JEC, uma coleta tão importante para a citologia, não é verdade? As literaturas, elas colocam que até mais um é possível visualizar. Tem o colo, então você usa uma pinçazinha, ó, e faz a abertura do orifício externo e você consegue observar a JEC em até mais um, até aqui. Ó. Quando é mais 2, mais 3 ou mais 4, não vai conseguir visualizar. Joia? Aqui um exemplo de JEC em zero, bem próximo ao orifício externo. Ó. Perceba que tem uma tonalidade um pouquinho avermelhada onde eu circulei. Eu vou retirar para vocês observarem. Tá? Ó, um pouquinho mais avermelhado, lembrando que o vermelho ele relaciona a endocéfice. Ah, eu não falei. Ah, tá. Lembrei agora. O epitélio estratificado, a luz passa, né, por todas as células, chega no estroma e volta nos nossos olhos e a gente tem uma tonalidade rosa. O epitélio endocervical é uma monocamada. É uma única camada de células glandulares endocervicais, são células cilíndricas, altas, produtoras de mucina. Tá? Então, a luz chega, só tem uma camada. Ela passa fácil, chega no estroma e rapidamente chega aos nossos olhos. Então, a gente vê um vermelho mais intenso. Vamos dizer assim, na volta da luz, ela não sai diluindo essa luz para que ela fique mais clarinha, rosinha, não. Ela chega vermelho. Tá? Então, é por isso que a gente vê essa tonalidade um pouquinho mais avermelhada. Joia? Aqui temos a JEC em menos 2. Ó, a JEC é essa linha aqui onde eu estou passando o lápis. A JEC é aqui, ó. Valdieri, como se dá o nome de toda essa região que está aqui? Aqui é a zona de transformação. Ou seja, a JEC é uma linha e zona de transformação, como a palavra já está dizendo, a frase, na verdade, essas duas palavrinhas, é uma região, é uma área em que haverá a transformação celular. Então, Valdieri, se começasse o processo metaplásico, ele começaria em que sentido? Neste aqui, ó. Tá? Então, a partir da JEC, começaria a haver a hiperplasia de célula de reserva, metaplasia escamosa imatura, metaplasia escamosa madura. E, posteriormente, seria formado aqui, ó, uma nova JEC. Tá? Por quê? Porque toda essa região seria recoberta por epitélio metaplásico e aí voltaria a se tornar um epitélio com várias camadas e o epitélio glandular ia ficar só aqui dentro, ó, novamente. Tá bom? Mais um. JEC menos 3. Agora já é uma JEC, ó, onde eu estou passando a linha. É uma JEC que ela já está mais distante do orifício externo. Observa aqui, ó, aquelas vilosidades, aqueles cachinhos de uva que foram evidenciados aqui com ácido acético, tá bom? Beleza? Agora vamos para a localização da zona de transformação. Como eu falei há pouco, a zona de transformação é uma região e não uma linha. Como é que se dá o estudo dessa zona de transformação? Então, tá bem colorido aqui, tá fácil de visualizar. Ó, aqui eu tenho a endocéfice e eu estou dizendo, ó, que aqui nessa região ela é não visível. Nessa região ela é não visível. Se a endocéfice estiver nessa região aqui, ela é visível, tá? Vou só apagar para diminuir a quantidade de riscos. Tem a ectocéfice que está em laranja e a zona de transformação que está em roxo. Então, nessa primeira imagem, nós temos uma zona de transformação tipo 1, ó, zona de transformação tipo 1. Por quê? Essa zona de transformação, ela é ectocervical e ela é completamente visível. Eu consigo ver, ó, a JEC original, eu consigo ver a JEC, ficou tudo preto, pode ficar confuso, né? Deixa eu ver se o verde fica bom. Não gostei do verde. O azul. Acho que o azul dá certo.
Então, eu tenho a jeca original. Só para quem não está habituado com esse desenho. Nesse desenho está mostrando um colo uterino, onde aqui eu tenho a ectocervice, aqui o orifício externo e aqui ó, adentrando o canal endocervical, tá bom? Em amarelo, aqui você tem o canal vaginal. Joia. Então, olha só. Então, tem a jeca original, tá? Aquela jeque que se formou durante o processo de eversão, de ectopia, ou ectrópio, como preferir. Temos toda essa região aqui, ó, da zona de transformação e temos a nova jeque. Perceba que está tudo visível aqui na ectocervice. Você vai colocar, vai lá com o colposcópio, você vai bater o olho e vai ver todas essas regiões. Existe a zona de transformação tipo 2. O componente do cervical ele é visível, mas ele não fica completamente visível na ectocervice. Você precisa fazer o quê? Ó, eu tenho a jeca original, eu tenho em roxo a zona de transformação e a nova jeque ela está dentro do canal endocervical, mas ela vai estar numa região que não ultrapassa mais daquela jeque que a gente estudou há pouco. Então, quando pinça, você utiliza a pinça e abre, você consegue ver toda a zona de transformação, do início ao fim. Tá? E a zona de transformação tipo 3 tem um limite endocervical não visível. Você pode pinçar, abrir lá o orifício externo, você vê algumas partes dessa zona de transformação, mas você não consegue visualizar o componente do cervical, você não consegue ver a nova jeque. A nova jeque vai ser a conexão exatamente do novo epitélio estratificado, que ele tem uma origem metaplásica, e o que tem ali de células endocervicais. Tá? Então, você vai ter esses 3 tipos. Zona de transformação tipo 1, tipo 2, tipo 3. Vadério, qual é a pior? A tipo 3, porque você não consegue observar toda a extensão da zona de transformação. Pode haver que haja alguma anormalidade ali dentro. Né? Há pouco, eu vou até retornar aqui, ó. Deixa eu apagar. Há pouco a gente viu essa imagem aqui, que é uma zona de transformação atípica. Ó, é uma zona de transformação atípica, ou poderia chamar de ZTA, zona de transformação atípica. Essa zona de transformação, eu estou vendo que ela encerra aqui, ó. Ela encerra nessa nova jeque que está sendo formada. E aqui em vermelho eu vejo as células glandulares endocervicais. Tá bom? É uma ZT1, é uma zona de transformação atípica. Aí, no caso, poderia-se dizer do tipo 1. Então, o procedimento da conização, da biópsia dessa paciente, ela vai levar em conta este tipo de localização da zona de transformação, tá bom? E uma outra coisa perceba que se essa zona de transformação ela está alterada, se ela estivesse alterada, aqui você teria uma lesão escamosa, um HCIO, por exemplo, que está se desenvolvendo aonde? Dentro do canal. Aí eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, esse roxinho desse lado. Imagina se esse roxinho ele tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, tá escondidinho. Essas células alteradas estão dentro do canal endocervical. E aí faz uma coleta só por fora da ectocervice, o HCIO está lá dentro. Ou pega uma escova e não colhe bem, o HCIO vai estar lá dentro. Então é muito cuidado, tem que ter toda a atenção na hora dessa coleta para que a gente tenha uma boa representatividade. Tá bom? Vamos continuar. Sobre os vasos sanguíneos. Eu vou fazer uma retomada rápida do processo de metaplasia, como ele é formado aqui, com esse esqueminha, para vocês entenderem como esses vasos surgem e a irregularidade deles surgem, tá bom? Então, acompanha comigo aqui. Aqui você tem um epitélio monocamada, olha só, uma vilosidade. Então, você pensa lá naquelas imagens anteriores que eu mostrei uma ectopia, que você tem aqueles cachos de uva. Esse cacho ele é formado por essas vilosidades. No interior da vilosidade, você tem os capilares sanguíneos, que vai alimentar essas células. Essas células precisam de nutrientes, e esses nutrientes chegam aqui a partir desses vasos sanguíneos.
No processo de metaplasia, no processo em que essas células glandulares endocervicais elas estão na ectocervice, ela precisa ficar um epitélio resistente novamente. O epitélio monocamada, ele não é resistente, ele não vai ser capaz de suportar o ambiente que está ali. E existem sinalizações para que haja essa metaplasia. Como eu bem falei, vai ter hiperplasia de célula de reserva, metaplasia escamosa imatura e pentaplasia escamosa madura. Então, olha, esse epitélio que era mono, deixa eu apagar aqui, ó. Esse epitélio que era mono, ele agora começou a ficar pluriestratificado. Ele ficou com mais camadas. Né? Ele está sendo substituído por esse epitélio metaplásico. E aí de um lado e de outro. Eu quero que vocês fiquem de olho. Eu vou até mudar a cor da seta. Ó, esse capilar, vamos supor que é esse aqui, tá? E esse capilar aqui é esse aqui. Joia? Então, o que foi que aconteceu? Essas células estão se desenvolvendo, ó, nesse sentido, como a seta já está mostrando aí, e ele fecha essa vilosidade. Quando ele fecha essa vilosidade, ok, ficou, eu vou pegar as setas e vou botar quase da mesma forma. Era uma vilosidade aqui e ele fechou, né? A velocidade estava aqui assim, ó. Aqui assim. Mas aí ele fechou, né? Ele conseguiu fazer isso. E agora vem a parte dos capilares. Os capilares eles precisam regredir, né? E essa regressão acontece aqui nessa primeira imagem, mostrando a regressão dos capilares, até o passo que ele fica os capilares característicos de um epitélio estratificado. Né? Então, houve uma contração do estroma e uma contração dos vasos. Com esse formato, restabelecer um epitélio estratificado agora é metaplásico. Né? Aqui tem uma imagem bem bonita. Gosto muito dessas imagens. Temos aqui os cachinhos de uva, mostrando o epitélio glandular endocervical, aquelas vilosidades. E aqui, regiões em que já houve essa oclusão das vilosidades. Ó. Então, ficou lisinho. Lembra que o epitélio estratificado ele fica lisinho, puxando para o rosa? Está sendo formado aí. Então, está vendo a oclusão dessas vilosidades, formando esse epitélio metaplásico. Muito interessante. Aqui estaria o orifício externo, tá? Bem fácil de visualizar. Algumas bolinhas aqui de muco. Essa parte branquinha aqui não é acetobranco. Isso aqui é devido à luz, tá? À iluminação. Mas aí tem um problema. Nem sempre é perfeitinho da forma que a gente viu ali. Os capilares dentro das vilosidades do epitélio colunar são comprimidos durante o processo metaplásico normal e não são incorporados ao epitélio escamoso recém-formado. Formam uma rede fina abaixo da membrana basal, foi o que a gente viu na imagem anterior. Quando uma neoplasia intraepitelial cervical desenvolve, como resultado da infecção por HPV ou de uma metaplasia típica, o sistema capilar pode ser aprisionado no epitélio displásico. Displásico você entende como discariótico, como anormal, tá? Doente. E várias papilas alongadas no estroma. Uma fina camada de epitélio pode ficar e uma fina camada de epitélio pode ficar entre esses vasos. Isto constitui padrões vasculares de pontilhado e mosaico. Olha só, eu vou mostrar para vocês esqueminhas que vão ajudar. Aqui está mostrando células anômalas, tá? Com núcleos hipercromáticos, volumosos, enfim. E o capilar, ó, que está aqui nessa região de estroma, ele não contraiu, ele não reduziu, aqui nem aqui, e nem nos outros pontos. Eu fico com uma pequena quantidade de célula aqui em cima, ó, tá? Então, aqui tem muita célula, aqui tem pouca célula. Então, colocou-se ácido acético, né? Então, forma-se um epitélio acetobranco bem intenso aqui. Joia. Já aqui ele vai ficar mais clarinho. Por quê? Porque eu tenho menor quantidade de células. Então, eu vou ver tonalidades vermelhas
dentro do epitélio acetobranco. Tá? E isso é um indicativo, isso dá indícios de alterações. Então, aqui ele mostrou pontilhado, ó, eu estou vendo um pontinho vermelho. Entendam que cada pontinho desse é como se você estivesse olhando de cima para baixo, tá? É como se eu estivesse olhando o colo aqui, né? Eu estou olhando para ele e estou vendo os pontinhos vermelhos, que é o capilar sanguíneo muito próximo da superfície do epitélio, né? Devido a essa menor quantidade de células. Então, quando eu vejo esses pontinhos vermelhos muito próximos, denomina-se pontilhado. E o capilar ele fica mais, como eu posso dizer, na vertical. E enquanto aqui no mosaico, os capilares ficam mais longe e eles tendem a ficar mais na horizontal. Você vê um caminho. Já já eu mostro, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Mas a priori, vocês observaram que no epitélio que está alterado, anômalo, não há uma regressão desses vasos sanguíneos. Não há regressão do estroma, muito menos dos capilares. E aqui a gente consegue ver, ó, a gente consegue ver dentro do epitélio acetobranco uma região de pontilhado. Olha os pontinhos, ó. Em cada partezinha dessa aqui, ó, termina, ou melhor, não é que termina, né? Tem um vaso sanguíneo aqui muito próximo à superfície, dando essa tonalidadezinha avermelhada. Não fica tão acetobranco, não fica tão denso, né? Já nessa outra região que eu vou colocar em preto, deixa eu pegar o círculo que é melhor de representar. Já nessa outra região, a gente consegue perceber alguns mosaicos, algumas plaquinhas mais distantes, são maiores do que o pontilhado. Então, você tem um mosaico e tem o pontilhado. E tem variações. Você pode ter um pontilhado fino, um mosaico fino, um pontilhado grosso, um mosaico grosso. Toda vez que a gente vai e coloca grosso, a gente está sinalizando que pode ter algo mais grave associado àquele achado. Tá bom? Vamos ver mais imagens para a gente se acostumar e fixar. Ó, mosaico. Veja, parece muito um mosaico. Para quem tem dificuldade, escreve aí no Google, mosaico, que vocês vão ver aquelas pedrinhas que se encaixam, ou vidros que se encaixam, né? Tem várias obras de arte utilizando essa ferramenta. Perceba que é um epitélio acetobranco, é um mosaico grosso, ó. Mosaico bem representativo. O orifício externo está aqui, um orifício em fenda, né? Olha só, a gente se comunicando super bem agora. Aqui nós temos a representação de vasos atípicos, né? Os vasos atípicos sugerem sempre lesões mais graves e são aspectos que levam à suspeita da existência de invasão. Caracterizam-se pela súbita alteração de calibre, variações abruptas no seu curso e padrões de divisão celular, né? Ou de divisão irregular. Então perceba que você vê, deixa eu pegar aqui, ó, vasos que começam e terminam. Eles terminam do nada. Tipo assim, eles não faz tipo uma árvore, né? Que a árvore ela vai, imagina um tronco de árvore que ela vai se ramificando e vai distribuindo aquele conteúdo para várias partes. Aqui não, o vaso simplesmente acaba, né? Sem muito. Aqui vasos bastante calibrosos, ó. Aqui vasos com formatos diversos. Então assim, aqui é o que se chama de vasos atípicos, né? Estão envolvidos aqui com um carcinoma escamoso. Então, se vem escrito para vocês, vasos atípicos não é uma boa coisa. Então, espera que já vai com toda a atenção do mundo que pode ter alguma coisa a mais ali. Ou pode ser que escreveu errado. Vai que achou que era atípico e não era. Enfim, vai saber. Mas fiquem atentos. Aqui algumas formas que eu botei só como curiosidade, porque, enfim, eu não é na nossa praia para a gente estar diferenciando cada um, mas tem
sei lá, um saca-rolha, um mosaico, forma de tendril. Tendril é aquela plantinha que eu não sei se ela é um caule, enfim, que ela se enrola, né? Ela forma toda enroladinha assim, bem bonitinho. Aqui tem o pontilhado fino, pontilhado grosso, enfim, tem um bocado de coisa aí, um bocado de forma. Teste de Schiller. O teste de Schiller é um teste utilizado também, em que se utiliza uma solução à base de iodo, né? Então, o teste de Schiller, deixa eu só pegar aqui a ferramenta. O teste de Schiller, ele baseia-se na interação entre o iodo e o glicogênio. Glicogênio, Valdieri, quais são as células do epitélio que têm glicogênio? As células maduras, tanto as células intermediárias quanto as células superficiais. A gente é bem acostumado a lembrar só das intermediárias por causa das células naviculares, porque de fato elas acumulam uma quantidade muito maior de glicogênio sobre a estimulação da progesterona. Mas a superficial também tem, tá bom? Também tem o glicogênio que a célula madura por si só possui. Epitélio imaturo não possui glicogênio. Ou se você pega um colo atrófico, você pode ter regiões com mais glicogênio, com menos glicogênio, vai variar, né? Outra situação de glicogênio, epitélio endocervical, não tem glicogênio. Então percebe aqui, ó, o epitélio escamoso encontra-se uniformemente corado de marrom escuro e o epitélio anormal não se cora com iodo. Como o epitélio colunar não contém glicogênio, não há, portanto, retenção de iodo. E eu botei aqui para não esquecer, ó, pacientes com alergia de iodo não podem realizar essa etapa do exame, joia? Então, nessa imagem aqui ao lado, o que a gente pode representar? A gente vê um marrom aqui bem escuro, que é o epitélio escamoso, e uma região que não corou com iodo. Ele está um pouquinho amarelo por causa da solução que está sobre ele e não reagiu com ele. E aí você vê, ó, até aqueles cachos de uva, né? Aquelas vilosidades que estão aqui presentes. Tá? Então, aqui é um iodo negativo nessa região das células endocervicais. O pensamento é simples, tá, gente? E que confunde pra caramba, mas eu espero que esclareça para vocês. Iodo negativo, ou pode vir no laudo IN, ele representa um teste de Schiller positivo. Pode estar associado a alterações, sejam benignas ou malignas, ou pré-neoplásicas, tá bom? Iodo positivo, que pode ser escrito IP, é teste de Schiller negativo, ou seja, é o inverso. Iodo negativo, teste de Schiller positivo. Valdieri, numa paciente sadia, tudo bonitinho, como é que está lá? Iodo positivo, porque corou a ectocepse, e teste de Schiller negativo. Pronto. E uma vez que vier um teste de Schiller positivo, né, que o iodo não corou, ele não necessariamente você vai ter uma normalidade naquela lâmina. Você pode ter alteração, você pode ter situações benignas também. Eu botei aqui, tá, uma tabela, mas enfim, para vocês olharem, eu vou escolher alguns, tá? Iodo positivo, epitélio escamoso que contém glicogênio, né? Epitélio maduro que contém glicogênio. Iodo negativo, não cora. Situações, Valdieri, benignas. O epitélio colunar, que é da endocéfise. Epitélio metaplásico imaturo, são células imaturas, não possuem glicogênio. Processo inflamatório, pensa numa erosão daquele tecido, vai expor células imaturas, também não cora, né? Pensando assim. E aí vai ter as variações, você vai ter um iodo amarelado, no caso do HCl, tá? Então, e aí você tem essas situações para você ponderar dentro dos achados. Tem a anatrofia. Na atrofia você tem um epitélio bem delgado de células imaturas, que elas tendem a não corar pelo iodo. Por quê? Porque não tem glicogênio. Então ela vai ficar com a tonalidadezinha amarelada. Ou você pode ter alguns pontos de marrom, porque o colo ele não pode estar num momento, vamos dizer assim, de uma atrofia completa. Uma região está mais atrófica, outra menos atrófica, então ele pode ter essas variações de tonalidade, tá bom? Então, iodo ela tem
essa correlação inversa. Iodo negativo. Vou começar pelo positivo. Iodo positivo, que é o que eu quero, ó, teste de Schiller negativo. Iodo negativo, vamos estudar esse caso. Ele é um teste de Schiller positivo, tá bom? Aqui tem imagens, que com imagem a gente fixa bem. Temos um caso aqui do paciente, ó, que fez primeiramente a utilização do ácido acético e observou-se, ó, uma pequena região de epitélio acetobranco em LA. Tá? Essa mesma região, quando foi para a utilização da solução de Lugol, para o teste de Schiller, então, ó como ficou esse amarelo aqui, ó. Né? Então, tem-se uma região em LA iodo negativa, ou seja, teste de Schiller positivo. A histologia mostrou, ó, um NIC2, né? Ou seja, um HCl. Mais um. Aqui tem uma ampla, extensa região, ó, de epitélio acetobranco, gente, que a gente já sabe o que é. Ó, aqui, bem extenso, tá? O ósito externo está aqui, em fenda, orifício externo. Temos regiões aqui, ó, de mosaico, né? Mosaico aqui. E aí foi aplicado o iodo, foi feito o teste de Schiller. Então, no teste de Schiller, perceba que não curou, ficou com essa tonalidade. Então, toda essa região corrobora, né? Corrobora aqui com o que a gente tinha marcado do epitélio acetobranco. Eu esqueci de avisar, mas em 1 é o canal cervical e em 2 o epitélio atípico, mas eu acho que vocês já tinham percebido. Aqui mais um caso, vocês já estão com o olho treinado, já conseguem perceber o ósito externo, já conseguem perceber que tem uma zona de transformação, já percebe aqui, ó, orifícios glandulares, né? Essa zona de transformação, mas é uma zona de transformação atípica. Ela está se formando, mosaico, epitélio acetobranco. Olha aqui a nova JEC se formando, ó, tá? Essa região mais vermelha aqui é o epitélio glandular endocervical. Então, é uma zona de transformação atípica que ela é completamente visível, tá? Vamos avançar. Revisão. Agora a gente vai finalizar, tá, esse nosso conteúdo e vamos ver como é que se apresenta aí esses achados, o que é que eles podem simbolizar para a gente, tá bom? Então, olha só. Características colposcópicas sugestivas de alteração de baixo grau. São chamadas de alterações menores. É a superfície lisa com borda externa irregular, ali daquela alteração. Tem uma alteração acetobranca leve. Lembra que as células imaturas anômalas daquele epitélio do NIC1, antes dele amadurecer, que depois amadurece, vai formar coelócito, vai formar células maduras atípicas, anômalas, né? Mas enquanto ele está ali ainda como célula imatura anômala, ele é mais profundo. Então, o ácido acético chega lá, demora mais e fica mais suave, tá? Então, ó, aparece mais lentamente e desaparece rapidamente. O iodo negativo, frequentemente com parcial captação de iodo e pontilhado fino e mosaico fino regular. Características maiores. Características colposcópicas sugestivas de alterações de alto grau, são chamadas de alterações maiores. Você vai ter uma superfície lisa com borda externa bem marcada, né? Aqui fica denso e fica bem marcadinho. Alteração acetobranca densa, que aparece rapidamente e desaparece lentamente, podendo apresentar um branco nacarado que lembra de ostra, um branco perolado, sabe aquela de pérola? Pronto. Iodo negativo, coloração amarelo mostarda, em epitélio densamente acetobranco. Pontilhado grosseiro e mosaico de campos largos, irregulares e de tamanhos diferentes. Acetobranqueamento denso no epitélio colunar pode indicar doença glandular, pode indicar, por exemplo, um adenocarcinoma in situ. Agora, o terceiro,
Características colposcópicas sujeitas de câncer invasivo. Superfície irregular, erosão ou ulceração. Acetobranqueamento denso, pontilhado grosseiro irregular, mosaico grosseiro de campos largos desiguais e vasos atípicos, tá bom? Então, os epitélios, em resumo aqui, né? Os achados colposcópicos anormais, então você vai ter esse símbolozinho aqui, ó, mostrando as alterações maiores. Epitélio acetobranco plano, achado menor. Epitélio acetobranco denso, achado maior. Mosaico fino, menor. Mosaico grosseiro, achado maior. Né? Alterações maiores. Pontilhado fino, alteração menor. Pontilhado grosseiro, alteração maior. Iodo parcialmente positivo, iodo negativo, vasos atípicos. Tá bom? Então, quando você encontrar isso na rotina, você já sabe, consegue correlacionar a possível gravidade da situação. Valderi, o que você encontra mais na rotina dessas expressões? Eu encontro mais essas aqui, ó. Eu resumi para vocês, e aí eu peço a gentileza, se você conhece outros, escreve aqui nos comentários, compartilha, vai ser legal. Eu quero ler, né, como é que é apresentado para vocês, quem sabe futuramente tem um novo médico que a gente vai dar assistência e ele também utiliza essa nomenclatura aí, esses termos, nomenclatura não, né, esses termos. E vai ser legal e vai também ajudar outros colegas que estão assistindo aqui esse conteúdo, tá bom? Então, pronto, o que é que eu encontro? Eu encontro ACA ausentes, que é, por exemplo, achados colposcópicos anormais ausentes. Ou eu posso achar, ou então tem ACA presentes, que é achados colposcópicos anormais presentes. O ACA, né, ó, A-C-A. Eu também encontro assim, ó, achados colposcópicos anormais, ou melhor, achados colposcópicos normais. Encontro ZTA, que é uma zona de transformação anormal ou atípica. Encontro IP e N, IP iodo positivo e N iodo negativo. EAB, epitélio acetobranco. Então, pode vir um epitélio acetobranco fino, epitélio acetobranco denso, epitélio acetobranco com mosaico, fino, grosso, e assim vai tendo alterações, né? Um EAB denso com mosaico grosseiro, e assim vai. LALP, que a gente viu, lábio anterior e lábio posterior, e pode haver combinações. EAB denso em LA, LB denso com mosaico fino em LA ou em LP. E aí começa as brincadeiras com as siglas aí para a gente tentar adivinhar o que está sendo dito. JEC, você vem assim, tem JEC 0 barra menos 1, está dizendo que o JEC em 0 em LA, né? Essa primeira informação é LA e essa segunda informação em LP. Tá? Ou simplesmente vem só assim, ó, JEC 0, que você sabe que ela é 0 periorificial, ou pode vir uma JEC menos 1, tipo assim, ó. Deixa eu simular aqui, eu vou esconder isso e isso. Se fosse assim, ó, JEC 0, ela é 0 periorificial. Se fosse JEC 1, ela é, ou melhor, JEC menos 1, seria menos 1 periorificial, tá? JEC, aqui, dando continuidade, no orifício externo, tá? Orifício externo circular, orifício em fenda transversa, colo epitelizado, quando ele está recoberto pela ectocervice, ectopia, quando houve a exteriorização do epitélio endocervical, das células glandulares, do estroma, das glândulas, enfim, para a ectocervice, né, ela exteriorizou. Colo com mácula rubra, ou então vem escrito ferida no colo, se remete ao quê? A ectopia, quando você escutar mácula rubra, lembra de ectopia. Colo friável. Colo friável é um colo que sangra ao menor toque. Na hora da coleta, quando vai coletar, ele sangra. E aí tem que ter um zelo e um carinho, porque ele pode estar associado, por exemplo, a um câncer, a um carcinoma, mas também tem situações que ele pode sangrar com certa facilidade. Vamos pensar num
uma forma mais simplista, vamos pensar numa infecção pelo Trichomonas vaginalis, né? Forma várias petequiazinhas lá no colo e ela pode sangrar com uma certa facilidade, tá bom? Aqui, que não é um termo da colposcopia, mas a gente vê muito na citologia assim, ó. Tipo aqui, ó. G3, P2A1. Então, são 3 gravidezes, 2 partos, 1 aborto. Tá? Pode vir escrito assim, ou pode vir escrito dessa forma. Mas aqui ficou faltando mais um aqui, né? Vou fazer 3. Não ficou tão bom, não. Mas imagine que tem um 3. G3P2A1. Tá bom? Pode vir escrito desta forma também em algarismo romano. E é isso, gente. Bem que eu avisei que não seria tão rápido aí esse conteúdo, mas eu acho que ficou um conteúdo bem bacana e completinho para que ajude vocês aí na rotina, tá bom? Na rotina citológica, na rotina de você profissional da saúde. Se teve alguma informação aqui que você queira colaborar, trazer mais informações, aprofundar alguma coisa, escreve aqui nos comentários. É bem comum as pessoas acompanhar os comentários dos vídeos para ver o que é que rolou, né? Se alguém trouxe mais alguma informação. Tá? E eu vou ficar muito grato. A sua participação, a sua colaboração aqui conosco ajuda bastante e motiva de gravar mais vídeos, né? Eu acho que esse vídeo vai, de fato, ajudar vocês aí. Tá bom? Agradeço a atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.